Não, porque daí no ano seguinte já não teve mais série B, sim, né? Entendi. Então daí tinha só a Série A. E alguns daqueles vieram participar do time A, outros foram para outras equipes, né? Sim. Mas foi 2 títulos num ano só, assim. Como em 2009, o título municipal e o título regional. Sobre esses títulos aí, a gente sabe aí, eu sei, já vi você jogando, você é zagueiro, né? Gostaria que você contasse qual a melhor dupla de zaga que você formou no Nacional. Teve várias aí, Essa pergunta é bastante difícil, polêmica, né? Bem polêmica, inclusive, assim, né? quem que você gostou, assim, aqueles companheiros assim, que você gostou de jogar junto? Na verdade, sim, eu joguei com muita gente, né? Sim. Porque 30 anos aí jogando aí, você passa por muitos Sim. companheiros de dupla de zaga, né? Sim. Rapaz, é difícil porque você falar assim, foram tantos bons Sim. zagueiros, Sim. né? Que eu joguei junto, mas eu destacaria aí dois que eu joguei junto, eu destacaria, que era o Edir Hoffmann, era muito firme, muito bom, e o Dejacir Vigers, que era de Sim. Lages, mas muito bom também, e assim, tantos Sim. outros, né? Sim, sim. Eu espero que eles não, É. os demais Mas, não se ofendam, porque sim. teve tantos outros Sim, que, sim. se eu for citar aqui, eu vou Sim. esquecer e Aham. alguém vai se magoar, né? Sim. Mas acho que seriam esses dois os melhores que eu colocaria assim como dupla de zaga. E goleiro? Os goleiros que passaram pelo Nacional, qual que os destaques aí? Aí tem, como o Nacional teve várias décadas, né? Sim. Então, assim, se for colocar por década, começou lá com o Juarez, né? Juarez França, era um baita goleiro, um cara que pegava muito, né? Sim. E depois a exemplo do Rildo, eles foram jogador de linha também, né? E então, assim, começou com o Juarez, o Rildo, o Cascão jogou muitos anos no Nacional, né? Sim. Aí eu tô falando dos jogadores que tiveram uma carreira mais longa, né, na equipe, mas depois vieram aí em 2015 o Tino foi um destaque, né? Sim. No Nacional, no título do Nacional. E em 2019 o Lipe, né? Sim. O Lipe também foi destaque também, mas jogadores com pouca duração pelo clube, assim, né? Mas que fizeram muito bem a sua parte. Para mim, escolher um goleiro assim, eu vou escolher pela quantidade de tempo que ele permaneceu e pela qualidade também. Sim. Eu escolheria o Rildo, Sim. porque o Rildo ele foi um goleiro que ele permaneceu mais tempo no Nacional. E outro destaque dele é que ele foi um dos 5 jogadores que completaram 100 gols com a camisa do Nacional. Então, de goleiro ele foi para a linha, né? E virou um goleador também. Seria Então, ele o goleiro com mais títulos também no clube? com certeza, ele assim, de goleiro foi o que mais... E eu acho que ele e o Cascão é meio parecido, sabe? O Cascão também teve uma longa trajetória pelo Nacional sendo campeão. O Cascão goleiro, ele tem o Cascão que era... O Cascão que era volante. Esse também tem bastante título no clube, né? Bastante também. Gostaria que você falasse do técnico também, o fundador, que foi fundador do time, que você falou. Exatamente. O José Floriano, né, o Zezinho, como todo mundo conhecia, né? Ele era um amante do futebol, né? Ele é um cara dedicado mesmo ao extremo, né? Sim. E a história dele, na verdade, ela começou assim devido a um problema que ele teve no time do irmão dele, né? Eu vi essa história do Farcidorídeos, né? Então ele foi um jogo em Lages, onde eles perderam a final lá, quando teve um pênalti a favor da equipe do Orides, né? E o Zezinho bateu esse pênalti, ele bateu com tanta força e a bola explodiu no travessão, e no contra-ataque os caras fizeram o gol e terminou 1-0. Aí no vestiário, ele contou essa história pra mim, que no vestiário o pessoal culparam ele, sabe? Assim, culparam. Se nós tivéssemos feito o gol de pênalti, era 1-0 para nós teríamos sido campeões, né? Aí ele tirou o uniforme, ele me contou essa história várias vezes, tirou o uniforme, largou no chão e disse assim: eu vou montar uma equipe para mim,
e vou ganhar título em cima de vocês. E ele montou, e por ironia do destino, ele ganhou 2 títulos em cima do União. Né? Gostaria que você contasse para nós aí quem seria o maior artilheiro da história do Nacional. O maior artilheiro do Nacional é o Grilo, né? José Adriani, o nome dele, mas ninguém conhece por esse nome, né? Você conhece por Grilo, né? Sim. Ele tem 135 gols só com a camisa do Nacional, né? Lembrando que ele veio do Santa Cruz, ele já fazia muito gol junto com ele e o Silvinho. Uma bela dupla de ataque, talvez uma das melhores que eu vi jogar, né? Sim. Mas, como outras tantas que a gente viu, mas eles se davam muito bem. E aí ele veio em 99, mais ou menos, pro Nacional e se tornou o maior artilheiro. Junto com ele aí vem o pessoal dos 100 gols ali, né, que a gente fala. O Zilmar também passou dos 100, o Ademar Garrincha passou dos 100, Sim. o Rildo passou dos 100, Sim. e por último o Ratinho, né, o Josuel. Sim. Esses 5 foram os jogadores mais artilheiros da equipe do Nacional. Sim. Você jogou em outro clube sem ser o Nacional, João? Em Correia Pinto, não. Eu sempre, assim, a gente criou um vínculo muito bom, uma amizade muito boa. Sim. Passamos a ser compadre, inclusive com o Zezinho, né? Sim. E eu tinha ele, assim, como um irmão para mim, né? Sim. Um irmão que, nossa, cara, a gente se dava super bem. Eu era o braço direito dele, né, em tudo, dentro de campo como capitão, fora no extra-campo, que é onde as equipes amadoras precisam muito, né, de uma pessoa que esteja do teu lado ali para te ajudar em tudo, né. Então, assim, a gente só vê a equipe lá jogando, mas não vê o extra-campo, né. Então, eu fui esse braço direito dele, assim, e por isso eu tenho muito orgulho dele, assim, uma pessoa fantástica, o Zezinho. O time de vocês era bem unido também, né? A gente percebia assim. A equipe do Nacional, até ali os anos de 2015 ali, a equipe do Nacional ela não perdia jogadores. Sim. Ela, se perdesse, era 1 ou 2 e fazia a reposição rápida ali, porque você mantinha um time entrosado. E aí você colocar 1 ou 2 jogadores na equipe é diferente de você montar um time inteiro, desentrosado, jogar junto. Então esses 1 ou 2 que entravam já se sentia à vontade na equipe para jogar. E hoje em dia está desativado o Nacional. Vocês pensam em voltar algum dia? O Nacional a gente terminou... na verdade, assim, a história é longa, né? Nos anos de 2000, o Zezinho já estava meio saturado, sabe, da equipe do Nacional. Ele queria terminar. Sim. Aí ele chamou eu e o Sirico, né? Que é o Nacir Befart, né? E nós era tipo assim, os braços direitos dele, né? O Sirico ali na comissão técnica, às vezes jogava também. E eu, na época, eu jogava, né? Como tinha o Zezinho, eu jogava. Mas a gente era uns braços direitos dele, ele chamou a gente lá e disse que ia terminar o Nacional e tal, e a gente disse, não vai terminar já o Nacional, a gente vai prosseguir. Né? Nós vamos pegar junto contigo, o que for preciso, extra-campo, né? E vamos continuar. Então, assim, a gente permaneceu.